Vou dizer algo que vai incomodar muita gente, especialmente muitas mulheres, e a verdade é que não me preocupo. Durante anos, nos repetiram que discutir em um relacionamento é inevitável, que o conflito é um sinal de paixão, que o drama faz parte natural do vínculo entre um homem e uma mulher. No entanto, existe uma realidade que quase ninguém se atreve a dizer em voz alta. É possível eliminar praticamente todas as discussões sem renunciar aos seus limites, sem se tornar alguém submisso e sem viver pisando em ovos. Minha experiência pessoal costuma gerar ceticismo quando a menciono. Há mais de 3 anos não tenho uma briga real com uma mulher. Nem com minha parceira, nem com amigas, nem sequer com mulheres complicadas no trabalho. E antes que alguém pense que isso se deve ao fato de eu sempre dizer sim, convém esclarecer desde o princípio. Continuo marcando limites, continuo expressando desacordos e continuo apontando comportamentos que não considero aceitáveis. A diferença é como faço e, sobretudo, o que entendo sobre a psicologia feminina. A maioria dos conselhos que circulam hoje em dia sobre relacionamentos parte de ideias simplistas. Alguns afirmam que é preciso ser dominante e manter o controle a todo custo. Outros dizem que as mulheres amam o drama e que não há nada que se possa fazer a respeito. Ambos os enfoques falham porque ignoram um princípio psicológico fundamental que explica por que tantas discussões começam por algo insignificante e terminam se tornando uma tempestade emocional desproporcionada. Quando um homem entra em uma discussão convencido de que o problema é o tema concreto do desacordo, ele já está perdendo. As verdadeiras discussões raramente têm a ver com o que é dito explicitamente. Elas se desenvolvem em um nível mais profundo, onde entram em jogo emoções, tons de voz e sinais que muitos homens sequer percebem. E aqui está o ponto-chave. As mulheres processam a informação emocional de uma forma muito distinta dos homens. Estudos mostram que são muito mais sensíveis ao tom, ao subtexto emocional e às nuances invisíveis na comunicação. Elas escutam coisas na sua voz que você não sabe que está transmitindo. Um leve matiz de irritação, uma pitada de impaciência ou um julgamento quase imperceptível pode ser suficiente para acender uma reação intensa. Não se trata de dramatizar por capricho, mas de uma forma distinta de perceber a realidade emocional. Compreender este princípio não só muda a maneira de evitar discussões, muda completamente a forma de se relacionar com as mulheres, de influenciá-las positivamente e de construir vínculos onde a cooperação substitui o enfrentamento. Quando você entende isso, percebe que a maioria dos homens nunca desenvolve esta habilidade e passa a vida se perguntando por que tudo acaba em conflito. Pense por um momento na última discussão que você teve com uma mulher. Muito provavelmente não começou com algo grave. Talvez tenha sido um comentário sem importância, uma diferença mínima de opinião ou um leve tom de aborrecimento que você nem sequer considerou relevante. No entanto, em questão de minutos, a situação se transformou em algo muito maior do que parecia lógico. Muitos homens saem dessas experiências confusos, perguntando-se como algo tão pequeno pode escalar até se tornar um conflito enorme. O que a maioria não entende é que ali não está ocorrendo loucura nem exagero gratuito. Está agindo um princípio psicológico profundo que raramente é explicado com clareza. Eu o chamo de princípio da amplificação emocional. As mulheres não só escutam suas palavras, elas absorvem seu estado emocional, o intensificam e o devolvem multiplicado. Não é uma estratégia consciente, nem uma manipulação deliberada. É a forma como seu sistema emocional processa a informação. De uma perspectiva biológica e evolutiva, este mecanismo faz todo o sentido do mundo. Durante milhares de anos, as mulheres foram responsáveis por detectar as necessidades emocionais de bebês que não podiam se expressar com palavras. Uma mínima variação no choro, no tom ou no comportamento podia significar perigo ou sobrevivência. Essa sensibilidade extrema ficou integrada em sua forma de perceber o mundo
e se transferiu também para as relações com os homens. Quando você fala com uma mulher com uma pitada de irritação, julgamento ou desprezo na voz, mesmo que acredite estar sendo racional, seu sistema nervoso detecta esse sinal emocional e o amplifica. Ela não decide fazer isso. Simplesmente acontece. É como gritar em um cânion. O eco retorna mais forte e distorcido. Se você sussurra, o eco volta suave. As mulheres funcionam como esse cânion emocional, refletindo e aumentando a energia que recebem. É aqui que o enfoque masculino tradicional falha de forma espetacular. Muitos homens acreditam que, diante de um conflito, devem ser mais firmes, mais diretos e mais intensos emocionalmente. Sem perceber, estão alimentando hoje em dia o sistema de amplificação com mais energia negativa. Quanto mais se endurecem, mais agressiva se torna a resposta. Não porque ela queira brigar, mas porque está devolvendo o que recebe, porém, amplificado. A chave está em entender que a qualidade da reação feminina depende em grande medida da qualidade da sua entrada emocional. Se você envia irritação, receberá agressividade. Se transmite calma segura, obterá receptividade. Se fala com serenidade e confiança, a resposta costuma suavizar-se. A maioria dos homens não vê isso porque se concentra na lógica do conteúdo, convencido de que ter razão justifica qualquer tom. Este princípio demonstra algo incômodo para muitos. As mulheres não são inerentemente difíceis. São espelhos emocionais altamente sensíveis. Quando você aprende a dominar o que projeta, começa a influenciar de uma forma que antes parecia impossível. Antes de falar sobre técnicas de comunicação ou de como modular o tom perfeito, há uma realidade que deve ser dita com clareza, mesmo que incomode a muitos. Nem todas as mulheres são capazes de manter relacionamentos pacíficos. E não porque os homens sempre errem, mas porque existem pessoas que vivem emocionalmente do conflito. Ignorar este fato condena muitos homens a anos de frustração desnecessária. Há mulheres que são literalmente viciadas em drama. Para elas, a intensidade emocional não é um problema, é uma fonte de estímulo. Quando tudo está calmo, elas se entediam. Quando não há tensão, elas a criam. Não importa o quão bem você se comunique ou o quão cuidadoso seja com suas palavras, elas sempre encontrarão uma razão para escalar uma situação mínima, até transformá-la em um caos emocional. Pensar que você pode resolver isso com a técnica adequada é uma ilusão perigosa. A realidade é dura, mas simples. Há mulheres que interpretam a gentileza como fraqueza, os limites como agressão e as tentativas de resolver conflitos como convites para intensificá-los. Essas mulheres existem e são mais comuns do que muitos querem admitir. Nenhuma estratégia de comunicação, por mais perfeita que seja, pode transformar uma pessoa viciada em drama em alguém estável e pacífico. Por isso, a seleção de parceira é a primeira e mais importante habilidade que um homem deve desenvolver. Antes de perguntar como falar com uma mulher, você deveria perguntar se essa mulher sequer merece seu esforço emocional. Mulheres problemáticas costumam se revelar muito cedo se você souber observar. Suas histórias do passado estão cheias de ex-parceiros loucos, onde elas sempre são as vítimas. Geram conflitos desnecessários por assuntos triviais e parecem prosperar emocionalmente em meio ao caos. Também mostram padrões claros em seu tratamento com os outros. São descorteses com pessoas que não podem lhes oferecer nada, mantêm relacionamentos instáveis com familiares e amigos e reclamam constantemente que todos os outros são tóxicos, sem nunca assumir responsabilidade por sua parte nos problemas. Testam os limites de forma manipuladora e castigam a estabilidade enquanto recompensam o drama. O erro mais comum que os homens cometem é acreditar que podem salvar essas mulheres. Eles se convencem de que, se comunicarem melhor, se forem mais pacientes ou se encontrarem a abordagem correta, conseguirão um relacionamento tranquilo. É como tentar ter uma conversa calma com alguém que está em chamas. Não importa o quão suave seja a sua voz,
o incêndio continua lá. Você não pode construir paz com alguém que se opõe à paz. Você não pode ter comunicação madura com alguém que considera a maturidade chata. E você não pode evitar conflitos com alguém que os cria para se sentir viva. A solução não é se adaptar mais, mas sim aprender a detectar esses sinais cedo e se retirar antes de se envolver emocionalmente. Aqui entra em jogo algo crucial: a opcionalidade. Quando um homem tem opções, ele pode se dar ao luxo de ser seletivo. Quando não as tem, ele racionaliza as bandeiras vermelhas e permanece em relacionamentos tóxicos por medo de ficar sozinho. Os encontros deveriam ser vistos como uma entrevista prolongada, onde você avalia o caráter, a estabilidade emocional e a capacidade de resolver conflitos da outra pessoa. A forma mais simples de não brigar com uma mulher é não se envolver com mulheres que amam brigar. Sua energia vale mais do que isso, e entender isso muda completamente o rumo de seus relacionamentos. Depois de compreender que a irritação e a dureza escalam os conflitos, muitos homens cometem um erro igualmente destrutivo, só que mais silencioso. Decidem eliminar completamente qualquer emoção de sua forma de comunicação. Acreditam que, se tornarem frios, planos e totalmente racionais, evitarão discussões. Em sua mente, isso soa como autocontrole e maturidade. Na prática, costuma produzir o efeito contrário. O que normalmente ocorre é previsível. Um homem aprende que a raiva e a frustração ativam as defesas emocionais de uma mulher. Então, conclui que a solução é falar sem emoção alguma, como se estivesse negociando um contrato ou resolvendo um problema técnico. Pensa que assim se mostrará calmo, lógico e firme. Mas o que ela percebe não é calma, percebe desconexão. Quando você elimina toda a emoção da sua voz, uma mulher deixa de se sentir presente a nível emocional. E para ela, essa ausência não é neutra. Ela é experimentada como uma ameaça direta ao relacionamento. Seu sistema nervoso interpreta sua distância emocional como um sinal de possível abandono. Não é algo que ela raciocine conscientemente. É uma reação profunda, automática, enraizada em mecanismos antigos de sobrevivência. As mulheres criam vínculos através da conexão emocional. Quando essa conexão desaparece de repente, mesmo que você acredite que ainda está ali, ela sente que algo essencial está se rompendo. Em sua mente, aparece uma ideia inquietante. Ele não se envolve mais, está se retirando, estou perdendo-o. Essa ansiedade inconsciente geralmente a empurra a intensificar a situação, não para brigar por prazer, mas para provocar qualquer reação emocional que confirme que ainda há um vínculo. Por isso, muitas mulheres preferem um homem irritado, mas presente, a um calmo, mas emocionalmente ausente. A raiva, embora negativa, ainda é uma forma de envolvimento. O silêncio emocional é vivido como abandono, e esse medo pode transformar uma conversa tranquila em um conflito muito mais intenso do que jamais teria sido. É aqui que entra o que chamo de domínio do tom. Não se trata de eliminar a emoção, mas de refiná-la. O objetivo não é se tornar frio, mas aprender a retirar de sua voz as emoções negativas que geram defensividade, como a irritação, o desprezo ou o julgamento, enquanto mantém a calidez, o cuidado e a conexão. Pense na forma como um pai firme, mas afetuoso, corrige um filho. Não há raiva nem distância, mas também não há permissividade. Este equilíbrio requer desenvolver uma sensibilidade emocional que muitos homens nunca treinam. Você deve ser capaz de distinguir entre diferentes matizes emocionais e escolher conscientemente quais expressa. A voz se torna uma ferramenta precisa. A mensagem pode ser firme, o limite claro, mas o tom comunica que você ainda está ali, que se importa e que não está atacando. Na prática, isso significa falar como você faria com alguém que realmente aprecia e que cometeu um erro sincero. Não há dureza nem superioridade, apenas uma correção tranquila de uma posição de cuidado.
Este tom de base, que se mantém estável independentemente do tema, transmite boas intenções e segurança emocional. Quando você consegue isso, acontece algo que surpreende muitos homens. As mulheres param de se sentir atacadas quando você estabelece um limite. Em vez de resistir, elas se abrem. Começam a perceber suas correções como guia e não como crítica. O problema nunca foi a emoção em si, mas o tipo de emoção que você estava transmitindo. Para entender por que tantas discussões saem do controle, é preciso aceitar uma diferença fundamental entre homens e mulheres na forma de lidar com o conflito. Quando os homens têm um problema entre si, costumam fazer algo muito específico. Reduzem a carga emocional. Falam mais devagar, tornam-se racionais, concentram-se nos fatos e buscam soluções práticas. Para um homem, tirar a emoção de uma conversa é uma forma de evitar que a situação escale para a violência ou o caos. Entre homens, esta abordagem costuma funcionar. Quando outro homem adota um tom frio e profissional, isso é interpretado como autocontrole, seriedade ou intenção de resolver o problema sem drama. Não é percebido como rejeição pessoal, mas como uma forma segura de lidar com a tensão. Por isso, muitos homens, com as melhores intenções, aplicam exatamente a mesma estratégia quando discutem com uma mulher. O problema é que as mulheres não interpretam essa falta de emoção do mesmo modo. Quando você fala com uma mulher com o mesmo tom que usaria em uma reunião tensa de trabalho, ela não ouve profissionalismo. Ela ouve retirada emocional. Não percebe força, mas desconexão. E essa desconexão ativa um alarme interno muito potente. De uma perspectiva evolutiva, isso tem uma explicação clara. Durante milhares de anos, a sobrevivência de uma mulher e de seus filhos dependia em grande medida de manter um vínculo emocional sólido com seu parceiro. Um homem que se tornava emocionalmente distante podia estar se preparando para partir, o que em ambientes ancestrais significava um risco real de morte. Essa ameaça ficou gravada profundamente na psicologia feminina. Por isso, as mulheres desenvolveram uma sensibilidade extrema a qualquer sinal de retirada emocional. Quando você entra em modo negócio com uma mulher, sem perceber, está ativando medos muito antigos relacionados à estabilidade do vínculo. Ela não está reagindo às suas palavras, mas ao que seu tom sugere sobre o estado do relacionamento. A forma feminina de encarar o conflito é distinta. Mesmo no meio de um desacordo, muitas mulheres buscam manter a conexão emocional. Elas precisam sentir que você continua com elas, que você não foi embora, mesmo que não concorde. De sua perspectiva, o subtexto emocional da conversa é mais importante do que o conteúdo lógico. Esse subtexto lhe diz se o relacionamento é seguro ou se está em perigo. É aqui que tantos homens bem-intencionados fracassam. Aplicam estratégias de comunicação masculinas que funcionam perfeitamente com outros homens, mas que com mulheres geram exatamente o efeito contrário ao desejado. Não se trata de abandonar a lógica nem de renunciar aos limites. Trata-se de aprender a comunicar lógica e limites sem romper a conexão emocional. Isso exige o que poderíamos chamar de comunicação bilíngue. A capacidade de falar a linguagem masculina dos fatos e das soluções, enquanto ao mesmo tempo se fala a linguagem feminina da emoção e da segurança. Você mantém sua postura clara, mas a envolve em calidez e presença emocional. Quando você consegue essa combinação, o conflito deixa de ser uma ameaça e se torna uma conversa gerenciável. Entender essa diferença muda completamente a dinâmica. Você não tenta mais ganhar discussões. Você começa a gerenciar estados emocionais. E quando faz isso bem, a resistência diminui de forma natural. Compreender a teoria muda sua perspectiva, mas não transforma seus relacionamentos até que você a aplique em situações reais. É aqui que muitos homens ficam presos. Sabem o que deveriam fazer, mas não como fazê-lo no momento exato em que surge a tensão. Para evitar conflitos sem renunciar aos seus limites, você precisa de um arcabouço prático
que possa usar de forma natural, sem soar artificial nem manipulador. O primeiro elemento é o que chamo de abordagem do calor constante. Antes de corrigir qualquer comportamento, seu tom deve transmitir proximidade e boa intenção. Você não começa pela crítica, mas pela conexão. Quando uma mulher sente que você está emocionalmente presente, suas defesas baixam automaticamente. A partir daí, qualquer mensagem é recebida de outra maneira. O segundo elemento é a correção envolta em cuidado. Em vez de lançar uma acusação direta, você expressa o limite como uma necessidade pessoal, não como um ataque. Não fala do que ela é, mas de como certa conduta o afeta. Isso muda completamente a dinâmica, porque ela deixa de se sentir julgada e começa a perceber que você está compartilhando algo importante para você. O terceiro elemento é a curiosidade genuína. Em vez de assumir intenções ou interpretar suas ações da pior maneira possível, você se posiciona como alguém que quer entender. Perguntar com calma o que está acontecendo para ela abre uma porta que a confrontação fecha imediatamente. A curiosidade transforma o conflito em uma exploração conjunta, não em uma batalha. O quarto elemento é o enquadramento do problema como algo compartilhado. Não é você contra ela, é ambos diante de uma situação que precisa ser ajustada. Quando uma mulher sente que não está sozinha diante do problema, mas que forma uma equipe, sua atitude muda. A cooperação substitui a defesa porque já não há um inimigo a quem resistir. O quinto elemento é a validação emocional antes de pedir qualquer mudança. Reconhecer o que ela sente não significa que você concorde com seu comportamento. Significa que você entende a experiência dela. Essa validação cria segurança. E só quando uma pessoa se sente compreendida é que está realmente disposta a ouvir uma correção. Por último, está a abordagem para o futuro. Em vez de ficar preso ao que deu errado, você direciona a conversa para como lidar com situações semelhantes de uma forma melhor da próxima vez. Isso evita que a conversa afunde em reproches e mantenha a energia orientada para soluções. Todos esses elementos funcionam somente se se sustentarem sobre uma base comum. Um tom emocional estável que comunica cuidado, investimento e respeito, mesmo quando há desacordo. Você não corrige para castigar nem para impor controle, mas porque se importa com o relacionamento e quer que ele funcione melhor. Quando este arcabouço é aplicado corretamente, acontece algo que surpreende muitos homens. As mulheres param de resistir aos limites e começam a colaborar. Não porque você tenha cedido poder, mas porque criou um espaço onde a correção não se sente como uma ameaça, mas como uma guia. Quando você domina os princípios básicos, acontece algo que poucos homens esperam. Você deixa de ver o conflito como algo a ser evitado e começa a entendê-lo como uma oportunidade. Não uma oportunidade para se impor, nem para demonstrar quem tem razão, mas para aprofundar a conexão e reforçar sua posição como uma figura emocionalmente estável. Os homens que atingem este nível já não reagem às emoções femininas. Eles as contêm. Neste ponto, entra em jogo o que pode ser chamado de liderança através da calidez. Em vez de perceber as reações emocionais de uma mulher como um problema a ser corrigido, você começa a vê-las como um convite para mostrar inteligência emocional. Quando ela se altera, você não se contagia com a energia dela, nem se retira. Você se torna o centro tranquilo ao qual ela pode retornar. Você não leva as emoções dela como um ataque pessoal, nem tenta ganhá-la com argumentos. É aqui que a maioria falha. Muitos homens, ao verem uma reação intensa, ficam na defensiva ou tentam explicar logicamente por que ela está errada. Outros fazem o contrário e se fecham emocionalmente. Ambos os caminhos pioram a situação. A abordagem avançada é diferente. Você mantém presença, calidez e curiosidade genuína. Não condescendente, não paternalista, mas autêntica. Frases simples, ditas com o tom correto, mudam completamente o efeito da situação.
Mostrar interesse real pelo que ela precisa naquele momento desativa a tensão. Você não está premiando o drama nem cedendo terreno. Você está demonstrando que pode lidar com emoções intensas sem se desestabilizar. Para muitas mulheres, isso é profundamente tranquilizador e, ao mesmo tempo, atraente. Quando uma mulher sente que pode expressar emoções sem ser punida, ignorada ou ridicularizada, algo poderoso acontece. Cria-se segurança emocional. Essa segurança é a base da cooperação, da confiança e do desejo de segui-lo. Ela começa a vê-lo não como uma ameaça, mas como um refúgio emocional. Alguém com quem é mais fácil estar em paz do que em guerra. A partir daí surge o que poderia ser chamado de influência sem esforço. Você não precisa mais pressionar nem manipular. Ela começa a ouvir seus limites porque confia em suas intenções. Sabe que você não busca controlá-la, mas construir algo que funcione para ambos. Essa diferença muda tudo. A obediência baseada no medo gera ressentimento. A cooperação baseada na segurança gera compromisso. Os homens que alcançam este nível podem abordar qualquer tema delicado sem perder a atratividade. De fato, muitas vezes a aumentam. Demonstram que podem sustentar a estrutura emocional do relacionamento sem se tornarem rígidos nem frios. Isso comunica maturidade, força e liderança real. Não a liderança do controle, mas a liderança da estabilidade. No final, entender como evitar as brigas revela algo mais profundo sobre as dinâmicas entre homens e mulheres. A maioria dos conflitos não gira em torno do que parece. Não são discussões sobre fatos, palavras ou situações concretas. São choques de estados emocionais e necessidades não expressas de segurança e conexão. As estratégias que você viu aqui não têm a ver com manipular nem com reprimir sua masculinidade. Tem a ver com expressá-la de uma forma mais refinada. Colocar limites com calidez é mais eficaz do que impô-los com dureza. A força real não precisa levantar a voz. Ela é sentida na forma como você gerencia a tensão sem se perder. Quando você aprende a dominar seu estado emocional, deixa de reagir e começa a dirigir. E ao fazê-lo, descobre que muitas discussões simplesmente deixam de existir. Não porque você tenha vencido, mas porque já não são necessárias. O relacionamento se torna um espaço onde ambos avançam em direção ao mesmo objetivo com respeito mútuo. Agora é a sua vez de refletir. Você já viveu situações em que um pequeno detalhe terminou em um grande conflito? Já notou como o tom muda completamente a reação da outra pessoa? Compartilhe sua experiência e seu ponto de vista nos comentários. É aí que este tipo de conversas realmente ganha vida.